Bom, crianças, vamos retornar aqui. A tia agora vai explicar as atividades. A questão da 1 até a sexta questão na página 116 são atividades relacionadas ao texto, tá bom? Essa é a compreensão textual. A questão 1 está querendo saber quem foi que escreveu esse bilhete, quem foi o remetente do bilhete. Aí você vai marcar uma dessas questões aqui. De acordo com o texto, a palavra dele, que está na segunda linha, refere-se a quem? Ao estojo, a Jane, ao Felipe, à escola. Você vai marcar um dessas questões, do que essa palavra dele está se referindo. A 3. Pela leitura do texto, podemos entender que a Aninha estava... Você vai ler uma dessas questões aqui e vai marcar. A Aninha estava querendo o quê? Lá no bilhete que ela escreveu. A quarta questão. Que trecho do texto nos permite deduzir onde a Aninha esqueceu seu estojo? Retire-se do texto e escreva aqui. Pronto. Qual é a parte do texto que está dizendo onde a Aninha esqueceu o estojo dela? Então, a parte onde ela esqueceu o estojo, você vai escrever aqui, tá? Tirar do texto e colocar aqui. Para quem o bilhete foi escrito e como se chama a pessoa que recebeu o bilhete? Então, para quem Aninha escreveu o texto? Quem é o destinatário desse bilhete? Tá bom? A sexta questão. Qual é a intenção de um bilhete? A tia já falou lá no outro vídeo, explicando como é o texto, como é o gênero textual, né? Eu disse que o bilhete dá um pequeno recado, transmite uma pequena mensagem, tá bom? Então, vocês vão ler agora um pouquinho falando sobre verbo, flexão e concordância nominal. A tia Jussane também vai colocar um vídeo explicando melhor para vocês a concordância nominal, tá bom? Para vocês poderem responder a questão 7 e 8, tá bom? Agora aqui. Flexione os verbos concorrentes, observando as pessoas e os tempos verbais, aos quais eles irão se referir. Vou dar um exemplo. Exemplo, José e Mário quebraram, é o verbo quebrar, a lâmpada. Então, Joana, Marcelo e André, em vez de ir, eu vou colocar irão ao show amanhã. Por que amanhã? Porque eu estou falando do futuro. Então, em vez do verbo ir, no presente, eu vou colocar no futuro, que é irão, tá certo? E assim por diante. Preste atenção no vídeo que eu vou colocar explicando sobre concordância nominal para você tentar responder as outras questões, tá bom? A 8. Identifica os verbos em seguida. Descubra e escreva que tempo e pessoas verbais, eles sendo conjugados. Vou dar um exemplo. A professora ensinou sobre verbos hoje. Qual é a palavra aqui que identifica? Professora. A pessoa, ela. E o verbo nominal pretérito. Então, Kleber esteve em minha casa pela manhã. Então, a palavra que é para o verbo aqui é esteve, né? Que esteve é o quê? Ele esteve, né? E é pretérito perfeito. Aqui a tia já destacou as palavras, tá bom? E você só vai colocar veio. Quem foi que veio? Ele é o quê? Entendeu? Preste atenção no vídeo, novamente, que a tia vai falar sobre flexão, concordância
nominal, para vocês conseguirem também responder a questão 8. Leia também aqui na página 117, tá bom? Falando sobre as palavras que são terminadas com U e palavras terminadas com L, tá bom? Façam a leitura, observe aqui, para vocês tentarem responder a questão 9. Eu também vou colocar um vídeo explicando, falando melhor sobre as palavras terminadas com U e com L, tá certo? Agora, a nona questão. Complete o texto. Isso aqui é um texto. As palavras que estão entre parênteses, vocês vão modificar, tá? Colocando ou U ou L no final, de acordo com as regrinhas. Um leão, assim, o texto é o leão e o ratinho. É uma fábula, então você vai completar essa fábula. Um leão cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo de uma sombra boa de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele, o verbo é acordar, e eu a coloquei acordou. Tirei o R e coloquei o U. Todos conseguiram fugir, menos um, e assim, e um que o leão prendeu, que o verbo é prender. Eu coloquei prendeu, debaixo da pata, dando o ratinho. Aí vocês vão completar aqui, ó, pedir. Então, em vez de pedir, eu vou colocar pediu, tá certo? E assim por diante. Agora, vamos para a página 118. Agora, leia o texto abaixo e compare as palavras escritas com L e U. Você vai ler esse texto, Mariana e seu varal, que é um poema, tá certo? Você vai prestar atenção nas palavras que são escritas com L e com U, tá? Agora, escreva na tabela, aqui na página 119. Escreva na tabela as palavras que você completou do texto 1 e as palavras destacadas no texto 2, tá? O leão e ratinho e a Marina. Observe esse texto que você completou, o leão e o ratinho, e a Mariana e seu varal, tá? Então, você vai escrever aqui as palavras com L e U do leão e o ratinho e as palavras com L e U de Mariana e seu varal, tá? O que elas têm em comum? Aí é com você, aí você vai dizer o que elas têm em comum, né? Resposta pessoal. Você observou que todas as palavras do texto 1 são e as palavras do texto 2 são? Aí também você vai observar e vai dizer. Todas as palavras que foram destacadas lá no leão são o quê? E as palavras da Mariana e o varal são o quê? Aí vocês vão colocar aqui. Agora complete com L. Aqui é a 10ª questão. Complete as palavras com L ou U. Você vai completar só com L ou com U, tá certo? Observe o vídeo que a tia Jussane vai colocar sobre as regrinhas das palavras com L e com U, tá bom? Qualquer dúvida, a tia Jussane tá aqui para tirar a dúvida de vocês.